Paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura bíblica diária. Hoje já é dia 27 de março e hoje nós vamos ler o capítulo 18 de João. E eu quero pedir agora ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que Ele visite você agora, onde você está. Nós estamos na reta final deste livro de João e eu quero que o Espírito Santo de Deus, Ele toque o seu coração. Ele fale com você, pois agora nós vamos entrar no momento decisivo da vida de Jesus, nos seus, vamos dizer assim, seus 2 últimos dias de vida, porque ele será preso agora na quinta-feira, né, aqui no capítulo 18, será a quinta-feira, ele será preso, ele será julgado na manhã seguinte da sexta-feira, será já crucificado e ele morrerá na sexta-feira à tarde, no início da tarde. E por volta das 3 horas, né, Jesus vai morrer. Então agora nós vamos ler esses 2 últimos dias e nós vamos finalizar, né, até, na verdade, o capítulo 21, nós vamos dar uma sequência, vamos entender o que vai acontecer. Então hoje começa a quinta-feira, olha só, vamos lá, capítulo 18. Depois de dizer isso, Jesus está falando aqui no capítulo 17, nós lemos sobre o sermão, a oração sacerdotal de Cristo por nós, né? Agora João já entra direto na prisão de Jesus Cristo. Depois de dizer isto, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes respondeu: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai já me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Os servos e os guardas estavam ali,
tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles também sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás enviou amarrado Jesus à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e disse, perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregam a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isto, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Amanhã, gente, continuaremos essa leitura, que nós iremos agora da condenação à morte, né, a crucificação de Jesus, tá bom? Sua morte e também o seu sepultamento é o que veremos no capítulo 19. Até amanhã, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.